Esse vídeo é urgente. A Receita Federal acabou de divulgar as novas regras para a declaração do imposto de renda em 2024 e mais de 40 milhões de brasileiros estão obrigados a declarar imposto de renda esse ano. Eu me chamo Ricardo Hoffa, sou consultor de investimentos CFP e já se inscreve aqui no canal e vem comigo para ver se você é uma dessas pessoas. Quem não declara o imposto de renda precisa arcar com uma multa que varia de 1 a 20% do valor total devido. Então, agora entre 15 de março e 31 de maio, é bom você correr para resolver a sua vida com o famoso leão, que é a Receita Federal. O imposto de renda funciona da seguinte forma: todo ano a Receita Federal divulga os critérios de obrigatoriedade para declaração. Quem ganhou a partir de tanto no ano, quem investiu em tal coisa, a gente vai passar por todos os critérios e você precisa entender antes do mecanismo dessa obrigatoriedade. Digamos que existem 10 critérios, você precisa cumprir os 10 para ser obrigado a declarar? Muita gente pensa que é assim que funciona e acaba quebrando a cara no futuro. Você não precisa se enquadrar em todos os critérios de obrigatoriedade listados pela Receita. Com um único critério, você já passa a ser obrigado a preencher toda a sua declaração de imposto de renda e fornecer para o governo todos os dados que eles exigem. Então, tome cuidado com isso para não receber uma cartinha de multa depois. Vamos ver quais são os critérios. O primeiro deles é o seguinte: pessoas fiscais residentes no Brasil que tiveram no ano de 2023 rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Duas coisinhas que você precisa entender. Primeira, o imposto de renda tem a sua competência sempre referente ao ano anterior. Ou seja, no imposto de renda de 2024, que é nesse caso agora, você vai declarar a sua renda de 2023, início ao final do ano. E a renda que você está tendo agora em 2024 só vai ser declarada no imposto de renda de 2025. Existe sempre uma defasagem de um ano na declaração. E a segunda coisinha é o seguinte: o que é um rendimento tributável? No próprio programa da Receita, você vai ter uma lista de todos os tipos de rendimentos que se enquadram nessa classe tributável. Os mais comuns que entram aqui são salários, horas extras, rescisão de contratos, rendimentos de microempresa ou empresa individual, se você for autônomo, rendimentos de estágio, benefícios como férias, licenças remuneradas, participação nos lucros da empresa. Entra aqui também as pensões e aposentadorias, as receitas de aluguel de imóveis. Se somado todas essas rendas, você recebeu no ano de 2023 uma quantia maior de R$ 30.639, você já é obrigado a declarar o seu imposto de renda. E aí você precisa informar todo o restante para o governo. Seus investimentos, suas despesas, seus dependentes, literalmente tudo. Ou seja, se você precisar por um único motivo declarar imposto de renda, você vai ter que declarar tudo, não somente aquilo em específico. Perfeito? Ou seja, enquadrou para declarar, declara tudo. Não enquadrou para declarar, não precisa declarar nada. O segundo critério de obrigatoriedade, se você ainda não tiver caído, é o seguinte: quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a 200 mil em 2023. Aqui entram muitos dos investimentos de renda fixa. A poupança, por exemplo, é um rendimento isento. Os títulos LCIs, LCAs também. Então, se você recebeu mais de 200 mil no ano de 2023 em rendimentos isentos, você precisa declarar o imposto de renda. Não significa, só para deixar claro, que você precisa pagar algum imposto. As LCIs, LCAs, por exemplo, são isentas. A declaração do imposto de renda não implica necessariamente no pagamento do imposto. Declarar é uma coisa, pagar é outra. O que o governo quer é que você informe a ele sobre a sua renda, mas você só vai pagar algum imposto se gerar algum saldo devedor. No caso dos rendimentos isentos, como o próprio nome já deixa bem claro, eles são isentos. Não existe saldo devedor algum. Aqui nesse segundo critério entrariam também os dividendos de ações e fundos imobiliários, se você investe na bolsa de valores, e também doações ou heranças recebidas. Um ponto muito importante para ressaltar nesse segundo item aqui: se você tem uma empresa, que está no seu nome e você faz distribuição de lucros, essa distribuição de lucros ela não conta no item 1, porque não é um rendimento tributável. A distribuição de lucros é isenta para a pessoa física, portanto ela é um rendimento isento. Perfeito?
O primeiro item é salários, rendas tributáveis, que você vai pagar imposto ainda. A distribuição de lucro, quando você é empresário, você não paga imposto no recebimento, porque você já pagou na origem. Então ele conta no segundo item. Você tem uma empresa que você retirou no ano mais de 200 mil, ou na soma de ações, de dividendos, de rendimentos, entre outras coisas, com a distribuição da empresa passou de 200 mil, vai ter que declarar. Já o terceiro critério de obrigatoriedade é o seguinte: quem tinha em 31 de dezembro de 2023 bens e direitos como imóveis, veículos, investimentos, disco voador, jet ski, apartamento, enfim, patrimônios que somados superavam 800 mil reais, esse aqui é bem claro. No último dia do ano de 2023, somando todos os seus bens e direitos, né? Valor da sua casa, total aplicado em investimentos, tudo, soma tudo. Passou de 800 mil reais, então você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Ponto. Muito importante aqui, todos esses critérios levam em consideração a soma dos rendimentos. Então, se você tiver um imóvel de 750 mil e um carro de 90 mil, não pense que não precisa declarar nenhum dos dois, porque nenhum deles ultrapassa o valor de 800 mil. O que é considerado aqui é o valor da soma de todos os seus bens e direitos. Se você tiver um imóvel de 750 mil e um carro de 90 mil, a soma já ultrapassou 800 mil. Então sim, você vai ser obrigado a declarar. O quarto critério que a Receita define como obrigatoriedade é o seguinte: quem realizou operações de alienação, ou seja, de venda em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados, cuja soma foi superior a 40 mil reais no ano de 2023. Mais um critério bem claro: se você investe em ações e fundos imobiliários e fez vendas ao longo do ano de 2023 que somadas superam 40 mil reais, você é obrigado a declarar. Ah, Ricardo, eu comprei 80 mil em ações, mas eu não vendi nada. Eu sou obrigado a declarar? Por esse critério, não. Esse critério diz respeito somente às vendas. Então, se você só comprou e ainda não vendeu, não precisa declarar. Mas lembre-se, essas ações são um bem que você tem e entram na soma dos 800 mil do terceiro critério, que a gente acabou de comentar aqui. Então, se você tem um imóvel de 750 e 80 mil em ações, essa soma já ultrapassa os 800 mil e, por terceiro critério, você passa a ser obrigado a entregar a declaração. Todos os critérios são independentes. Basta cair em um que você passa a ser obrigado a entregar a declaração. Seguindo os critérios de investimentos, o quinto que a Receita Federal define é o seguinte: quem teve lucro sujeito à incidência de imposto nas vendas em bolsa de valores. Presta atenção. Se você vendeu algum ativo de bolsa de valores e precisou emitir uma DARF para pagar imposto, independente do valor, você é obrigado a preencher a declaração anual de 2024. Vou te dar um exemplo. Você vendeu R$100 em fundos imobiliários somente, e teve lucro, então gerou um imposto para pagar, porque fundo imobiliário não tem isenção na venda sobre lucro. Pronto, a regra dos 40 mil já não se aplicou mais. Automaticamente você caiu nessa regra, teve emissão de DARF, vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. Aqui é importante diferenciar um ponto ainda. Se o investimento que você fez foi em ações, elas têm um limite de isenção. Você pode vender até 20 mil em ações no mês, que não vai haver nenhum saldo devedor de imposto. Então, em teoria, se você fez vendas de ações sempre inferior a 20 mil no mês, você não se enquadraria nesse quinto critério. Agora, como eu te falei, se a venda foi em fundo imobiliário, essa faixa de isenção não existe, então qualquer lucro realizado em fundo de imobiliário, R$1 que seja, é sujeito ao imposto de renda e você precisa emitir uma DARF para pagar. Se você comprou uma única cota de fundo imobiliário por R$100 e vendeu por 105, teve um lucro de 5, precisou emitir a DARF. Na verdade, tem uma exceção, não emitiria DARF porque ela é inferior a R$10, certo? Mas geraria o quê? Geraria renda tributável, que consequentemente teria que fazer a declaração de imposto de renda. Por conta disso, é obrigado a preencher a declaração anual e está resolvido. Se você não emitiu a DARF no mês da venda, vai ter que pagar agora acrescido ainda de juros e da multa na declaração anual. A própria Receita já puxa esses dados de dívida. E é claro, existem alguns outros critérios que levam à obrigatoriedade também. Como eles são menos comuns do que esses 5 primeiros, eu só vou listar aqui para você ter como consultar. Vamos lá. Quem vendeu no ano passado um imóvel residencial e usou o recurso para compra de uma outra residência para moradia dentro do prazo de 180 dias da venda e optou por aquela isenção de imposto de renda, vai ter que declarar. Outro ponto,
Quem no ano passado teve uma renda bruta superior a 153 mil com atividade rural, tem que declarar. Outro ponto, quem pretende compensar prejuízos com atividade rural de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário em 2023, tem que declarar. Outro ponto, as pessoas que tiveram ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Por exemplo, você comprou um carro por 30 mil, vendeu por 40 mil, então você teve um ganho de capital, tem que declarar. Outro ponto, pessoas que passaram a residir no Brasil em qualquer mês do ano passado. O gringo veio para cá, começou a residir aqui, fez o CPF, vai ter que declarar. Outro ponto ainda, quem possuir investimento em trust no exterior, tem que declarar. Outro ponto, quem deseja atualizar o valor de mercado de bens no exterior. Se você tem patrimônio no exterior e você vai atualizar o valor deste patrimônio, tem que fazer declaração de imposto de renda também. E ainda tem mais um outro ponto aqui. Quem optou em detalhar os bens do exterior na entidade controladora como se fossem pessoa física. Vale lembrar que nesse ano de 2024, assim como no ano passado, você pode optar pela declaração pré-preenchida que já vem com muitos dados preenchidos automaticamente pelo sistema da Receita. Isso é excelente para poupar seu tempo e agilizar a declaração. Mas é importante que você confira os dados para ter clareza de que não houve nenhuma discrepância e nenhuma informação faltante. Essa declaração pré-preenchida muitas vezes não puxa todos os dados que você precisa declarar, então é importante revisar tudo antes de enviar a sua declaração. Em resumo, basta você logar no sistema da Receita Federal, lá quando você baixou o programa, fazer o login com o gov.br na versão ouro, e aí automaticamente todos os dados que já foram informados para o seu CPF irão vir pré-preenchidos. É muito mais rápido de você fazer a declaração. Presta atenção que pode ter dados errados ou dados faltantes. Então tem que passar um pente fino para não faltar nada. Então não vamos esquecer, o leão é furioso e a gente não pode correr esse risco. Se esse vídeo te ajudou, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque minha missão é te ajudar a multiplicar o seu patrimônio com investimentos seguros e toda semana tem vídeo novo. Eu me chamo Ricardo Hoffman, sou consultor de investimentos CFP e eu te vejo no nosso próximo conteúdo.